Vamos começar. Aula 2 aqui, candlesticks, né? Leitura de candles. Eu botei só candlesticks. E vocês já devem estar se perguntando quem é esse cara aqui, ó. Esse caboclo aqui. E esse aqui foi conhecido como o pai dos gráficos de velas. Ele que criou todo esse gráfico que a gente tem hoje. Isso aqui era o gráfico que ele desenhava. Aí, alguém tá mandando essa citação. Esse aqui foi um gráfico que ele desenhou naquela época lá, no fim do século XVII, indo pro século XVIII, Monnerisa Roma, vocês já devem ter ouvido falar dele. E ele operava engenhos de arroz, lá em Sakata. Qual a necessidade dele ter inventado esse gráfico de candles? Porque ao ver dele, né, ele era um cara muito inteligente, ao ver dele não tinha necessidade dele se deslocar da cidade dele para a cidade que ficava, vamos dizer, que a sede das negociações. Ele preferia que ele enviasse as ordens por meio de mensageiros, né? Aí em 1980 um cara trouxe isso para os gráficos que a gente utiliza até hoje. Foi quando teve ele chamado de a fama, né? A fama dos gráficos de candlesticks, lá em 1980. Isso aqui começou lá na década de 90, beleza? E antes da gente chegar à explicação da leitura de candle, né? Como que funciona um candle? É importante que a gente saiba a história, como que a gente chegou até hoje, até a utilização que a gente tem hoje, né? E a gente tem 3 elementos do candlestick. E o primeiro elemento dele é o período, que no caso é o tempo. Vai ficar mais claro a questão do tempo quando a gente estiver fazendo as análises no gráfico em tempo real, ao vivo no caso, com as operações, que vocês vão entender o porquê que o tempo é importante, né? A gente tem uma variedade de tempo aí, que cada trader ele gosta de operar em um certo tempo. Eu, por exemplo, eu opero no gráfico de 5 minutos e faço minhas análises no 15 ou no 30. Isso vai ficar mais fácil de entender quando a gente tiver com o gráfico aberto. O elemento 2 é o formato, né? Que ele vai determinar o valor daquele candle, que no caso, pra gente, a gente vai estar fazendo a leitura. É isso que vai dizer, a gente vai fazer a leitura através desse formato, né? Que é a formação do candle. Vocês estão vendo aqui, que são os preços de abertura e fechamento, mínima e máxima. No final que eu vou mostrar direitinho para vocês. E esses dois valores, eles têm um elemento, eles dão forma a 2 elementos importantes, que muitos acabam aí até ignorando, não consideram. O Marcelo, por exemplo, eu estava explicando para ele a importância da sombra do candle, né? Aqui vocês estão vendo que a gente tem corpo e sombra, e também é importante, se ele tá lá, ele tem alguma importância, né? Vamos lá. E o terceiro é a cor. Pessoal, a cor é uma questão um pouco relativa. Porque para iniciante, ela pode até atrapalhar. Quando a gente estiver trabalhando no gráfico, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Porque o cara que está começando, ele entende que o candle vermelho ele é de venda e o candle verde é de compra. E quando ele faz, por exemplo, uma operação compradora e se inicia um candle vermelho, ele já se apavora, já começa a fazer coisa que não é para fazer. Então, muitos operam sem cor, tá? A cor ela é e não é importante. A gente tem que saber usar ela, tem que saber lidar com ela, para não estar se confundindo, não estar se abalando sem necessidade. Então, são esses 3 os elementos. E agora a gente vai entender como que é a formação do candle. Eu já expliquei isso aqui antes, mas vamos lá de novo repetir como que funciona isso aqui. Bugou. Ó, pessoal, aqui ó, a gente tem um candle vendedor. Esse candle verde aqui, ele é vendedor, e esse candle vermelho, ele é comprador. Isso não é regra. Sempre que eu usar a cor verde, eu quero dizer compra. Sempre que eu quiser usar a cor vermelha, eu quero dizer venda. Não é regra. O candle comprador, eles são diferentes, não só na cor, tá? Tem diversas características que diferenciam ambos, e eu vou mostrar isso agora.
O candle comprador, por exemplo, a abertura dele, ela começa aqui embaixo, tá? A abertura. E o fechamento, ela é aqui em cima. Fechamento, beleza? Fechamento é aqui em cima, certo? Entenderam? Entenderam. E aqui a gente tem o candle vendedor, o menuzinho aqui, candle vendedor. O candle vendedor, ele é diferente, ele abre em cima e ele fecha embaixo. No início, para mim, isso aqui foi um pouco difícil para mim ter entendido, porque eu não procurei como que funcionava um candle. Eu já fui direto, eu queria logo era operar, não sabia de nada. E já queria operar, não sabia nem o que era aquelas cores ali de candles. Então isso aqui não é importante também. E aqui dos dois, a gente tem algo em comum aqui. De ambos aqui é a mínima. Mínima. O que significa a mínima? Opa. É o valor negativo que ele conseguiu atingir, tá? A mínima sempre vai ficar embaixo, é o máximo que ele foi lá embaixo. E aqui é o contrário, também ambos têm em comum, que é as máximas. O que é a máxima? O nome já diz, né? É a mesma coisa que aconteceu embaixo, só que agora em cima. É a quantidade de pontos que ele foi, de ticks, que ele foi lá em cima, chegou ao máximo e fez isso aqui, que é a sombra, tá, pessoal? Esse paviozinho aqui, ó, isso aqui a gente chama de vela também, isso aqui é o pavio. Esse paviozinho aqui, ó, é a sombra, isso aqui é sombra, isso aqui é sombra, isso aqui é sombra, isso aqui é sombra. E tudo isso aqui é o corpo. É o corpo. E isso, pessoal, é o que a gente opera, é basicamente isso aqui. Mas aí tu vê esse candle. Expliquei como que ele abre, como que ele fecha, o que é um candle de venda e o que é um candle de compra. Mas e como que graficamente, né, eu consigo identificar essas ordens? Como que graficamente eu consigo ver que nesse período de tempo, né, teve um grande volume de ordens? É isso que eu vou mostrar agora. Vamos dar um exemplo aqui do candle de compra. Vamos começar pelo candle de compra, tá? Ó. O candle de compra, ele abre embaixo. Vamos imaginar aqui os preços de algum ativo, tá? Imaginário. Esse candle, ele abriu aqui. Digamos que ele abriu nesse preço em linha reta. Ele abriu aqui. Ele desvalorizou uma certa quantidade. E isso vai variar do tempo, tá? Que no caso é o período. Aí ele foi lá e deu uma supervalorização, seja uma notícia ou alguma coisa. Só que no final do dia houve uma correção desse preço, né, desse ativo. E no final do dia ele ficou aqui. Suponhamos que esse candle ele seja um candle diário. Se a gente tivesse no gráfico de linhas, se você pegar um candle diário e botar o gráfico de linhas no diário, é isso aqui que você vai ver, ó, esse trajeto. Tá? Muitas pessoas não entendem por que o gráfico de candle é assim, qual a semelhança, a referência de ambos, e é essa, tá? Isso tudo tem um porquê. Ele começou embaixo e fez esse processo. Agora vamos pro candle vendedor. Candle vendedor. Ó, ele abriu aqui. Ele fez a máxima dele para cima. Ele caiu, né? Desvalorizou muito. E no final do pregão, ele deu uma valorizada para estar fechando. Se eu pegar esse período e botar no diário, e ir para o gráfico de linhas e botar no diário, a gente vai ter a mesma quantidade de pontos aqui, ó. A mesma quantidade de pontos aqui. Só que, pessoal, para a gente estar vendo o gráfico de linhas, por exemplo, no 1 minuto, que é rápido, é um pouco complicado. E por que que Moneriza Roma,
ele criou esse gráfico de candles. Para vocês terem ideia, esse cara aqui, ele foi um dos maiores, digamos que trader de arroz. Ele conseguiu acertar 100 trades consecutivos. O cara de 100 operações, mais de 100, não tem uma quantidade exata, mas foi mais de 100. O cara conseguiu acertar, foi um dos maiores traders que já tivemos e ele foi um dos caras mais ricos do mundo também, naquela época lá, o 9º cara mais rico do mundo até 2017, se não me engano. Agora eu não sei, porque teve uma atualização. E ele viu a necessidade da criação desse gráfico de candles, mas ele não popularizou ela. Foi lá em 1980 que veio a popularização desse gráfico de candles. Não foi exatamente por ele. É conhecido como o pai da análise do gráfico de velas, né? Também conhecido como gráfico de velas. Beleza. Então, pessoal, eu fiz toda aquela explicação do candle, né? E todo esse processo aí que Monehisa Roma fez em meados do século 17, lá do século 17 para o 18, foi para a gente chegar ao que temos hoje, o gráfico de candlesticks, né? Qual a necessidade do gráfico de candlesticks? Porque é fácil a gente identificar padrões. Segundo Monehisa Roma, a gente consegue ver alguns padrões que se repetem ao longo do tempo, né? Hoje também a gente tem teoria de Down, que eu não vou tá nisso aqui agora, que é um dos caras muito foda que eu admiro também, né? Vamos lá. Vocês viram que lá eu destaquei, pera aí, rapidão. Eu destaquei para vocês 3 elementos do candlestick, né? 3 elementos importantes. E um é um período. Eu vou demonstrar aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo aqui no meu canto superior esquerdo? Eu tenho aqui, ó, o dólar, que é o ativo do dólar. E eu tenho um 5zinho aqui, ó. O período é isso, 5 minutos. Ó, 5, tá aqui, ó, 5 minutos. Ó, o período, olha a quantidade de candle. Eu vou demonstrar para vocês a diferença aqui, ó. Eu vou fazer um canal de baixo aqui, beleza? Isso aqui nos 5 minutos. Notem que os candles estão dentro desse canal respeitando. Mas quando eu mudo o período, agora eu vou mudar o período, por exemplo, para o gráfico de 15 minutos. 15 minutos aqui, ó. A quantidade de candles diminuiu, mas vocês notam que as regiões respeitaram, ó. O canal continua, os candles continuam trabalhando dentro do canal. Então a gente tem um período pra gente ver em que tempo a gente vai trabalhar. Por exemplo, 60 minutos. Ó, a quantidade de candle dentro do canal. A gente tem 1, 2, 3, 4 candles. Nos 5 minutos a gente tem umas porrada de candles aí. Esse foi um dos motivos, motivo 1. Motivo 2, que ele fala que eu vou para o tempo maior, para o gráfico maior, por 60 minutos. Os padrões, né? A gente tem alguns padrões que tendem a se repetir. Por exemplo, vamos lá, vamos ver aqui. Padrões. Mais um exemplo aqui. Os padrões que Monehisa Roma se referia exatamente, ó. Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Ó, padrão de reversão, tá? Mercado caiu, corrigiu. E ele, com o gráfico de candles, ele conseguiu notar isso aqui, ó. Mercado subiu, corrigiu. Só que teve os padrões de reversões, né? Vai depender do que ele estava usando, porque a gente sabe que operar arroz é totalmente diferente, né? Naquela época de operar o mercado digital hoje, né? O mercado eletrônico. O Zoom acabou de me notificar que vai finalizar. E foi isso, né? Espero que eu tenha passado alguma coisa para vocês. E eu vou só explicar para quem entrou no final novamente do início. Quem quiser sair já pode